A selva como espelho do inconsciente coletivo. A estrutura narrativa do filme Predador, 1987, estabelece uma oposição simbólica entre dois regimes psíquicos que refletem o desenvolvimento da consciência. O primeiro ato apresenta uma atmosfera solar, marcada por cores quentes e trilha sonora heróica, evocando o domínio da persona e a ilusão de controle do ego bélico sobre o mundo exterior. A selva, nesse momento, surge como um espaço conquistável, ordenado pela lógica do planejamento militar e da tecnologia. À medida que o enredo avança, ocorre uma transição cromática e sonora que assinala o deslocamento da consciência para regiões mais profundas do inconsciente. As tonalidades tornam-se sombrias e a trilha assume ritmos tribais e dissonantes, apontando para o colapso da persona e a emergência da sombra. A selva deixa de ser um cenário neutro e passa a operar como um organismo psíquico autônomo, hostil ao ego e capaz de desorganizar suas defesas. O processo de enantiodromia, conceito junguiano que designa a inversão de polaridades psíquicas, manifesta-se musicalmente através das composições de Alan Silvestri. O trecho que liga Main Title a Something Else representa em termos acústicos a desintegração da harmonia consciente e a eclosão do caos arquetípico. A persona, levada ao extremo, engendra a irrupção de seu oposto, mergulhando o sujeito em uma confrontação inevitável com os seus conteúdos reprimidos. Essa mutação não se limita à percepção visual ou sonora, mas compromete a própria ontologia do espaço. A selva converte-se no útero arquetípico do mundus imaginalis, onde forças primordiais adquirem forma concreta e exigem reconhecimento simbólico. O herói, que antes se movia entre árvores como senhor do ambiente, agora se vê reduzido à condição de presa, expondo a inversão entre sujeito e objeto. A transformação da selva em sujeito ativo reflete um movimento interior que conduz o indivíduo da ilusão de controle para o confronto com a alteridade interna. Não se trata de um simples deslocamento físico, mas de uma descida iniciática à esfera pré-reflexiva da psique. Nesse plano, o externo não é mais percebido como outro, mas como expressão simbólica do que ainda não foi assimilado pelo ego. A encruzilhada entre persona e sombra é dramatizada no corpo coletivo do grupo de soldados, cujas reações variam entre negação, terror e entrega sacrificial. Cada personagem encarna uma atitude arquetípica diante da invasão do inconsciente: resistência agressiva, evasão racional ou contemplação silenciosa. A selva, nesse contexto, funciona como um espelho de cada postura psíquica frente à desintegração da máscara social. Não é por acaso que a vegetação torna-se mais densa e o tempo narrativo se dilata conforme o predador invisível se aproxima. Essa intensificação simbólica denuncia a aproximação do núcleo inconsciente e a progressiva erosão dos limites da identidade. A experiência da floresta deixa de ser exterior e se transforma em metáfora da travessia interior. Cada passo adentro é um passo rumo ao desconhecido psíquico. Por fim, o filme oferece uma chave interpretativa explícita ao desfazer a oposição entre cenário e personagem. A célebre frase "A selva não é cenário, mas o útero do mundus imaginalis, onde arquétipos tomam carne", resume a lógica simbólica em operação. O ambiente não é suporte, mas agente. A selva representa a própria psique objetivada, convocando o sujeito à individuação por meio do terror arquetípico. Ecologia arquetípica. A selva como teatro de entidades psíquicas. A selva em Predador constitui uma ecologia simbólica onde entidades arquetípicas se manifestam por meio da interação entre personagem e ambiente. Cada elemento natural responde como uma presença viva, dotada de intencionalidade psíquica. A floresta não é apenas o pano de fundo da ação, mas um organismo imaginal que propicia a emergência de símbolos primordiais em sua forma mais crua. A lama que cobre o corpo de Dutch não deve ser interpretada como simples estratégia defensiva. Ela representa uma união arquetípica com o princípio instintivo e terreno, um retorno à matéria indiferenciada do inconsciente. Ao cobrir-se de barro,
Dutch apaga os traços tecnológicos da persona e realiza simbolicamente uma união mística com o arquétipo da Terra-mãe, tornando-se um com o ambiente que antes julgava dominar. O predador alienígena, por sua vez, corporifica a sombra coletiva na forma de uma entidade trickster. Sua camuflagem tecnológica representa a projeção inconsciente, que permanece invisível até que se manifeste com violência. Os troféus que coleciona, constituídos por crânios humanos, ironizam os ideais heróicos do ego, ao mesmo tempo em que revelam o gozo arquetípico da destruição do self inflado. A presença de Ana, única mulher no grupo, evoca a figura da ânima, detentora de um saber intuitivo conectado à floresta. Sua advertência, não é homem, é ignorada, assim como sua existência é marginalizada no decorrer da narrativa. Essa recusa da dimensão feminina reflete o desprezo pela intuição em favor da razão instrumental, culminando no silenciamento simbólico da ânima e no fortalecimento da unilateralidade psíquica. As árvores, cipós e raízes que envolvem os personagens operam como entidades testemunhais semelhantes às formas animistas presentes em mitologias arcaicas. Sua presença constante, silenciosa e envolvente, transmite a sensação de um olhar que tudo observa. A câmera lenta, ao transitar pelas teias de lianas, sugere uma memória filogenética em ação, ecoando as camadas mais antigas do inconsciente coletivo descrita por Jung. A invisibilidade do predador estabelece um vínculo direto com a noção junguiana de conteúdo reprimido, que age sem ser reconhecido. A percepção de sua presença só se torna possível quando o ego abandona suas defesas e se funde à paisagem, como ocorre na luta final. A destruição não vem do que se vê, mas daquilo que permanece fora do campo da consciência, corroendo silenciosamente suas bordas. A selva, nesse ponto da narrativa, deixa de ser labirinto para tornar-se espelho. Cada forma de vida, cada som e cada armadilha revela-se como manifestação simbólica de impulsos psíquicos que buscam reconhecimento. O conflito externo é apenas o reflexo amplificado da batalha interior entre o ego fragmentado e os complexos autônomos que ameaçam sua coesão. Esse teatro arquetípico, ao invés de propor uma vitória definitiva do sujeito sobre o ambiente, oferece uma visão circular do confronto. Não há superação, mas integração provisória. A selva não é vencida. Ela tolera aquele que reconhece sua alteridade e abandona a ilusão de separação. A sobrevivência nesse contexto é sinal de transformação e não de conquista. Topografia psíquica, os 3 úteros da transformação. A selva de predador não se apresenta como um ambiente homogêneo, mas como uma topografia psíquica estratificada. Cada região da floresta opera simbolicamente como um vaso alquímico, no qual diferentes estágios da transformação interior se desenrolam. O espaço, assim compreendido, não é neutro, mas codificado por funções arquetípicas que moldam a experiência subjetiva dos personagens em sua travessia. A clareira onde o grupo organiza seus ataques representa a zona do ego e da falsa consciência. É o ponto de partida da ilusão de domínio racional, marcada pela presença de armas, luz artificial e comunicação entre iguais. Trata-se de um espaço diurno, onde a persona opera com eficácia, mantendo a coesão social e a aparência de controle frente ao desconhecido. No entanto, esse centro ilusório é rapidamente cercado por sombras, anunciando sua instabilidade. A luz explosiva contrasta com a escuridão periférica, revelando a fragilidade da consciência, diante do que se oculta nas margens do conhecido. A clareira funciona como um palco de planejamento, mas sua centralidade é precária, ameaçada por forças que escapam à lógica do ego. O passo pelo rio e a queda na cascata marcam o ponto de ruptura com a persona. O salto de Dutch imerso na água simboliza um batismo regressivo em direção ao inconsciente. A água, elemento feminino e ancestral, conduz o sujeito à dissolução simbólica das estruturas do eu, enquanto a corrente carrega consigo vestígios da tecnologia militar, representando a purgação do aparato egóico. Esse momento de imersão equivale ao estágio alquímico da solútio.
no qual a matéria é desfeita para que uma nova forma psíquica possa emergir. A presença de sangue e detritos tecnológicos nas águas reforça a ideia de um sacrifício simbólico, a renúncia aos instrumentos da persona em favor de uma escuta aos impulsos primordiais. A queda não é fracasso, mas entrada ritual no domínio da sombra. O labirinto vegetal, onde ocorre o confronto final entre Dutch e o predador, encarna o arquétipo do self. Trata-se de um espaço noturno, caótico e orgânico, onde as fronteiras entre sujeito e objeto se tornam tênues. A perseguição entre cipós e raízes representa a luta do ego pela sobrevivência dentro de um sistema simbólico que o transcende. A natureza adquire aqui seu aspecto mais indiferente e sagrado. A inversão da visão térmica durante essa fase reforça o caráter simbólico do processo. O humano, que antes era caçador, torna-se figura luminosa perseguida na escuridão, espelhando a inversão de papéis entre consciência e inconsciente. A imagem térmica, ao destacar o calor vital, funciona como metáfora da centelha psíquica que ainda resiste no interior do caos, exigindo integração. Essa trilogia espacial, clareira, rio e labirinto, correspondem aos 3 estágios da jornada iniciática e junguiana: separação, dissolução e integração. Cada espaço não é apenas um ambiente físico, mas uma matriz simbólica de transformação. Ao transitar por esses úteros arquetípicos, o sujeito abandona sucessivamente suas ilusões de controle até reencontrar, no centro do labirinto, o enigma de si mesmo. Jornada iniciática, rituais de despedaçamento e renascimento. A jornada de Dutch pela selva assume a forma de um rito iniciático, no qual a destruição do ego bélico é condição para o surgimento de uma nova consciência. A selva se configura como xamã, conduzindo o sujeito por estágios de separação, desmembramento e renascimento. O percurso físico torna-se simultaneamente uma travessia psíquica com implicações simbólicas profundas. O rito de separação é anunciado visualmente pelo helicóptero que corta as copas das árvores. A máquina tecnológica, expressão máxima da racionalidade militar, penetra o útero da selva como um intruso. Essa cena remete ao mito de Ícaro, cuja ubris o leva à queda, sugerindo que a arrogância da persona está destinada ao colapso diante das forças arquetípicas da natureza. A sequência de mortes dos membros do grupo opera como ritual de desmembramento do ego coletivo. Blaine, símbolo do guerreiro mecanizado, é destruído apesar de seu poder de fogo, expondo a ineficácia da força bruta diante do inconsciente. Sua queda marca o fracasso da persona armada em manter a integridade frente ao irracional. Billy, por outro lado, representa uma entrega deliberada ao desconhecido. Seu sacrifício contemplativo, sem resistência, exprime a abertura do ânimos à sombra. Em vez de lutar, ele se posiciona como oferenda silenciosa à floresta, compreendendo que há sabedoria na renúncia. Essa atitude marca uma inflexão simbólica. Já não se trata de vencer, mas de compreender. A fogueira acesa por Dutch, no clímax da narrativa, representa o fogo central da transformação. Trata-se de um momento alquímico, no qual o ego fragmentado inicia a recomposição simbólica de suas partes sob o calor do confronto final. O fogo não apenas ilumina, mas purifica. Ele é a presença arquetípica do centro, núcleo energético da individuação. A cena do helicóptero de resgate que retorna no final carrega uma ambiguidade fundamental. Não está claro se representa a fuga do inconsciente ou retorno ao mundo com uma nova configuração do self. A floresta permanece silenciosa e Dutch nada diz. Essa suspensão simbólica é característica dos ritos de passagem incompletos, cujo sentido pleno depende da reintegração posterior no coletivo. A trilha sonora, especialmente na faixa Hand-to-Hand Combat, funde metais industriais com percussões tribais, criando uma dissonância criativa que simboliza um embate entre civilização e instinto.
Essa fusão sonora marca o nascimento de um novo sujeito, nem máquina, nem animal, mas síntese provisória entre os polos. O som, nesse caso, atua como linguagem arquetípica da transmutação. Ao final, a selva não está vencida, mas aceita temporariamente o sobrevivente. Dutch sobrevive não por exterminar o predador, mas por atravessar o próprio abismo simbólico que o outro representa. A selva permanece guardiã do processo psíquico, silenciosa em sua função iniciadora. Sua pedagogia dura, mas precisa. Só ressurge quem aceita morrer para si mesmo. Do cinema ao inconsciente. A selva simbólica de Predador transcende a ficção e encontra paralelos diretos na clínica contemporânea. O caso de Abel, um serial killer que projetava sua sombra sobre crianças, espelha a dinâmica do predador invisível. Seus desenhos, feitos após a captura, continham figuras ocultas em florestas, sugerindo uma camuflagem inconsciente semelhante à do monstro fílmico. A selva psíquica não era metáfora para ele, era habitat real. Esse tipo de manifestação revela que os conteúdos arquetípicos da sombra, quando não integrados, podem emergir de forma destrutiva. O predador interno, ao ser reprimido ou negado, não desaparece, apenas assume formas inumanas. A projeção torna o outro um alvo legítimo de aniquilação, como ocorre na narrativa do filme, mas também em patologias reais onde a empatia é eclipsada pela identificação com a força predatória. A figura de Dutch encontra paralelo nos sujeitos contemporâneos que assumem a persona heróica no espaço corporativo. Executivos em colapso psíquico descrevem experiências de burnout semelhantes à dissolução da persona militar. Em diversos estudos clínicos, mais de 60% desses pacientes relatam sonhos recorrentes com selvas, escuridão e perseguições, metáforas oníricas do inconsciente exigindo reconhecimento. Esses sonhos indicam uma crise simbólica, ou fracasso da persona enquanto organizadora da vida psíquica. A selva sonhada não é paisagem passiva, mas o retorno do reprimido em forma de ameaça simbólica. O sujeito é confrontado com a urgência de reconfigurar sua estrutura interna, abandonando ideais egóicos em favor de uma escuta mais profunda do self. As redes sociais, sob esse ponto de vista, operam como nova tecnologia de camuflagem da sombra coletiva. Perfis anônimos permitem a liberação de impulsos agressivos reprimidos, reproduzindo a lógica do predador invisível. O ódio projetado no outro, o cancelamento como ritual de caça e a exibição de troféus digitais são práticas que revelam o predomínio de uma sombra não reconhecida no tecido social. A lama que cobre Dutch, nesse contexto, oferece uma imagem poderosa para a clínica atual. Ela não o torna invisível para o predador, torna-o visível para si mesmo. O mergulho simbólico na Terra revela uma via de enfrentamento possível, não eliminar a sombra, mas reconhecer sua coabitação no mesmo corpo psíquico. O monstro externo também é um fragmento da alma interior. A sobrevivência, tanto no filme quanto na clínica, não resulta da vitória contra o outro, mas da renúncia à separação ilusória entre bem e mal internos. A cura não é o extermínio da sombra, mas sua integração consciente. A selva permanece como espaço simbólico de transformação, hostil apenas para quem insiste em atravessá-la sem escuta, armado apenas da persona e recusa. A análise do filme Predador oferece um modelo mandálico de compreensão do inconsciente. As 5 partes, estruturadas como círculos concêntricos, revelam uma travessia psíquica em direção ao self. O caso Abel funciona como ponte clínica entre mito e sintoma, demonstrando que os arquétipos não vivem apenas nas telas, mas também nos corredores da psicopatologia. O que o filme ensina é claro: não se trata de caçar o monstro, mas de reconhecer que ambos, caçador e criatura, são irmãos de barro.